Galera, o Superman é tão forte que eventualmente ele testa a força dele mesmo com nada menos que o peso do planeta Terra. Sim, ele levanta o planeta Terra só para testar a força. Mas e o Hulk? Será que ele também consegue fazer isso? Vamos se basear em fatos, hein? Vamos ver. Inés Transpeter aqui. Quando o assunto é força física, força mesmo, bruta, na DC a gente sempre lembra do Superman e na Marvel a gente sempre lembra do Hulk, vocês sabem disso. E quando a gente quer descrever pra alguém que não manja de quadrinhos o quanto o Superman é forte, a primeira coisa que vem à mente da gente é aquele feito do Superman de rebocar a Terra só com a força dele. Pois é, mas e o Hulk? Será que ele conseguiria fazer a mesma coisa? O Hulk é capaz de levantar o peso da Terra ou ele vai amarelar? Não aguentou? Mostra no seu da jaula. É o que vocês vão saber depois de comentar aqui, que eu quero saber o que vocês vão comentar. Consegue ou não consegue? E comenta o seguinte, no X1, quem que você acha que realmente leva? Bota fato, um enfrentando o outro. Superman de um lado, Hulk do outro. Descreve como que você acha que seria a luta, ok? Manda ver nos comentários. Bom, galera, antes de começar esse vídeo aqui, eu quero dizer pra vocês que eu sei que o peso do planeta Terra já foi superado pelo Superman faz tempo, ok? Eu mesmo já fiz um vídeo mostrando que ele pode ser o maior feito do Superman de todos os tempos, onde o próprio autor confirmou que ele estava segurando nada menos do que o peso do universo inteiro. Vou deixar aqui pra você ver. Esse é o maior feito que eu acho do Superman. Carregar o peso da Terra com o tempo foi ficando cada vez mais banalizado. E ele já fez isso, ó, diversas vezes. Mas esses momentos em que ele se demonstra, digamos que não tão forte assim, a gente tem a justificativa de que a fonte de poder do Superman é o Sol. E que muitas vezes ele não está extremamente recarregado. Então, pra gente saber se o Hulk é capaz da mesma coisa, a gente primeiro tem que saber o quanto a Terra pesa. E eu sei que é exatamente 5,96 trilhões de toneladas. Ah, Peter, arredonda esse número logo. Galera, arredondar de 5,9 para 6 é ignorar 100 quintilhões de toneladas, né? Isso é 142% do peso da Lua. Como é que você vai ignorar isso? Não dá, né? A gente está falando de massas astronômicas, não é qualquer coisinha. Então é essa marca que o Hulk tem que bater. 5,96 trilhões de toneladas. Rapaz, é peso pra caramba, hein? Então bora começar a nossa análise lembrando de uma coisa que aconteceu na saga Planeta Hulk. Vamos começar exatamente assim. Nessa saga, o Hulk ele é exilado da Terra, expulso da Terra, né? Exilado em outro lugar. Mas acaba caindo num planeta chamado Sakaar, é lá que ele é exilado. E lá ele se depara com um regime totalitário. Ele acaba se unindo a uma resistência para derrubar esse regime, só que o ditador do planeta Sakaar acabou sabotando o próprio planeta, e ele tentou destruir o planeta inteiro, fazendo ele entrar numa reação em cadeia. O Hulk, para resolver essa situação, pulou no manto do planeta, segurou as duas metades que estavam se separando, uma em cada braço, e simplesmente colou o planeta. É claro que para isso ser possível ele tem que ter sido capaz de puxar as duas metades da crosta do planeta, né? O que por sinal é cerca de 1% do planeta inteiro. Mas Pedro, como que você sabe que Sakaar tem o mesmo tamanho que a Terra? Olha, a informação oficial realmente não existe, beleza? Mas levando em conta que é um planeta que tem atmosfera, né? Que tem um núcleo de lava, que tem superfície rochosa, que tem oceanos, que tem uma gravidade igual ou muito próxima da Terra, que a gente viu nos quadrinhos, então sim, dá para concluir que a massa de Sakaar e a massa da Terra são iguais, ou no mínimo muito próximas. Então, para nível de comparação, vamos calcular assim. Mas 1% do peso da Terra não é o peso da própria Terra. Então o Hulk ainda precisaria ficar pelo menos 100 vezes mais forte, concorda? Eis que a gente chega na saga Hulk contra o mundo. Bom, depois que o planeta Sakaar foi devastado por uma explosão que eliminou tudo que o Hulk conquistou como novo rei, ele foi pra Terra em busca de vingança e limpou o chão com a cara de todo mundo. Pô, não importava quem passava na frente dele, ele passava o rodo. Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, até o Sentinela teve que entrar na briga, só pra você ter noção. A gente até fez o Veja Como Foi do Hulk contra o Sentinela, né? Vou deixar aqui pra vocês. E lá a gente mostrou que o Hulk é sim superior ao Sentinela daquela época, tá? Se os dois lutassem em potência máxima. Daquela época. Lembra que o Sentinela tá sempre em evolução. Como o Hulk contra o mundo acontece cronologicamente depois do Planeta Hulk, né? Primeiro veio o Planeta Hulk, depois Hulk contra o mundo. Então a gente pode concluir que os níveis de força do Hulk nessas duas sagas, o Hulk é o mesmo, beleza? Ou pelo menos bem próximo, né? É uma saga bem próxima à outra. Só que depois que a luta entre o Hulk e o Sentinela acabou, o Hulk descobriu que quem provocou a explosão da nave que devastou Sakaar foi um dos aliados dele. E ele ficou tão pistola que ele atingiu a forma mais poderosa dele. O quebra-mundos, World War Breaker. Nessa forma, galera, presta muita atenção nisso. O Hulk provocou um terremoto de escala continental, indo de Massachusetts até Connecticut. E tudo isso com um único passo.
Pisou, terremoto de escala continental. E agora que a gente vai usar um pouquinho de matemática para chegar à conclusão que a gente precisa. E fica tranquilo que esse vídeo não foi feito só por mim, foi com muita gente que entende do assunto para trazer isso para vocês. Vamos lá. O Hulk, antes de atingir a forma quebra-mundos, realmente é muito forte. Mas não é algo descontrolado que ele não consiga lidar, ou seja, ele não provoca um terremoto quando ele anda. Então a gente pode dizer que ele gasta a mesma quantidade de calorias quando caminha se ele tivesse na forma humana dele. Bom, uma pessoa quando caminha gasta por volta de 12 calorias por minuto. Guarda esse número que ele é importante, vai ser legal. Mas um terremoto dessa escala, ok? Quando a gente aplica os dados no nível de destruição definido pela escala Richter de terremotos, seria um terremoto acima da escala 9, que é o maior terremoto já registrado no planeta Terra. Um terremoto de escala 9 produz 36 quadrilhões de joules, ou 860 quadrilhões de calorias. O que quer dizer que o Hulk fica pelo menos 716 quadrilhões de vezes mais forte quando ele ativa a forma quebra-mundos. Então vamos lá, quando ele puxou o peso da crosta do planeta Sakaar, ele precisava ficar no mínimo 100 vezes mais forte para puxar o planeta inteiro. Mas ele ficou pelo menos 416 quadrilhões. Eu acho que ele bateu a meta, né? Então se a pergunta é, Hulk pode levantar o peso da Terra? A resposta acho que é óbvia agora. Sim, ele pode. O peso da Terra ele consegue sim, com muita facilidade. Eu mostrei com fatos, sem apelar para aquelas coisas metafísicas, ok? Não é nada de sobrenatural. Mas se a pergunta fosse, o Hulk pode levantar a Terra? Aí a resposta é não. Mas o motivo não tem nada a ver com o nível de força, mas sim o fato do Hulk não voar. Simples. Se o Hulk tentasse levantar a Terra, ele puxaria a Terra para um lado e o próprio corpo para o lado oposto. As duas forças se anulariam, né? E nem ele nem a Terra sairiam do lugar. Como o Hulk não voa, ele não tem como reproduzir o mesmo efeito que o Superman. Mas é como eu falei, isso não tem nada a ver com o nível de força. Tem a ver com respeitar as leis da física, né? Mas no nível de força, sim, o Hulk seria plenamente capaz de carregar o peso equivalente ao da Terra com uma mão amarrada nas costas. Fácil. Ainda pega a Terra e arremessa, que nem uma bolinha de ping-pong. Pô, mas vai longe. Agora eu quero ver o que você escreveu aqui embaixo. No X1, Superman ou Hulk? Eu quero os motivos, as razões. Por que vocês acham que um vai vencer o outro? O que você colocou nos comentários? Tô vendo, hein? Mas não sai sem se inscrever no canal. O que é isso? A gente gosta desse universo de análise de super-heróis, de análise de filmes, de animes. É bom demais, né, galera? Principalmente com você aqui. Se inscreve, ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo sempre um vídeo bacana pra vocês do universo nerdístico. Mas sem você aí, não funciona, né? Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!